Em Romanos 10, Paulo fala mais uma vez sobre o seu amor pelos israelitas e como ele deseja que Deus os salve. Ele destaca que o zelo e a prática da justiça deles não provém do conhecimento. Em seguida, ele revela que todo aquele que confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. O caminho para a salvação passa obrigatoriamente pela pessoa de Jesus, não existe outro. Mas como essa fé é gerada nas pessoas? Através do ouvir a verdade sagrada. Obviamente que em nossos dias as formas de comunicação são mais diversas que nos dias de Paulo, em que a principal forma de comunicar a mensagem era por meio do discurso. Hoje, com a tecnologia e o avanço, o ouvir a palavra de Deus pode ser feita de várias maneiras. O importante é que as pessoas recebam a mensagem. A fé vem por se ouvir a mensagem. Biologicamente e espiritualmente falando, somos impulsionados a acreditar naquilo que ouvimos. O que ouvimos gera fé em nós e a frequência com que ouvimos fortalecerá essa fé. Romanos 10:17. É sobre essa perspectiva que o Espírito Santo fala conosco em Romanos 10:14-17, deixando clara a necessidade de pregarmos o Evangelho a todas as nações. A prioridade da igreja não é construir um belo templo, ou ter os melhores instrumentos musicais, ou o que há de mais moderno em tecnologia de apresentação. A nossa prioridade como igreja é tornar a mensagem do Evangelho de Jesus conhecida, pois quanto mais anunciada ela for, mais fé irá gerar nos corações perdidos. Os pés do que anunciam as boas notícias são considerados belos, Romanos 10:15, pois se movem em direção ao mais belo dos propósitos. A melhor forma de viver a vontade de Deus é com propósito, é fazendo com que as suas ações tornem Jesus conhecido. Quanto mais audível ele for em sua vida, mais fé você vai gerar nos corações dos incrédulos. Em Romanos 11, Paulo mostra que Deus não rejeitou a Israel. No entanto, o erro deles é aproveitado por Deus para nos inserir na promessa da videira natural. Isso é Israel. Ele continua e nos adverte a considerar a bondade e a severidade do nosso Deus. Ora, se ele não poupou os ramos naturais, quanto mais a nós que fomos enxertados, adverte o apóstolo. Acaso Deus rejeitou o seu povo? A resposta do apóstolo Paulo a essa pergunta é um enfático não. O Senhor não rejeitou Israel. Usando o seu próprio exemplo, dizendo que é israelita, descendente de Abraão e benjamita, Paulo nos mostra que o Senhor permanece fiel à aliança feita a Abraão, Isaque e Jacó. E prossegue nos mostrando como o próprio Elias achava que só havia ele de justo em seus dias, quando o Senhor Deus lhe falou que ainda havia 7.000 que não tinham se dobrado a Baal. Particularmente, gosto muito da exposição de Romanos 11, 1-4, porque mostra também que servimos a um Deus fiel. Em nossos dias, vejo muitos pregadores fazendo confusão quando se trata de falar do Antigo Testamento e do Novo. Muitos querem invalidar tudo que foi dito no Antigo e parecem querer criar um Deus paralelo, uma história paralela, como se as palavras da Antiga Aliança não fossem nada. Esse é um grande erro, pois vemos o Antigo Testamento validar o Novo e vice-versa. O próprio Paulo utiliza diversas passagens do Antigo Testamento em seu ensino. Logo podemos concluir que são palavras inspiradas e dignas de toda aceitação. Em Romanos 12, Paulo começa nos ensinando sobre a vontade de Deus. Ele nos mostra que para viver o melhor de Deus, nós precisamos romper com o pecado e apresentar a nossa vida a um sacrifício agradável a Deus. No cristianismo não existe estrelas, somos todos parte do corpo de Jesus Cristo. Isso significa que cada um de nós possui uma função específica dentro do reino de Deus. Os nossos dons espirituais devem ser utilizados para o crescimento da igreja e para fortalecer a comunhão entre os irmãos, e isso é agradável a Deus.
temos diferentes dons de acordo com a graça dada? Na parte final da carta, Paulo nos convida a nos entregar completamente à vontade de Deus, nos mostrando que ela é a melhor escolha da nossa vida. Em seguida, o texto santo nos mostra que cada um dos filhos foi criado para um propósito, recebendo dons específicos, segundo a graça de Deus, como forma de edificação da igreja. É fundamental que passamos tempos de qualidade com Deus, com o objetivo de conhecer a sua vontade. Muitos de nós, cristãos, vivem tão perdidos e inseguros, mas isso não é necessário. O Senhor Jesus nos deu o Espírito Santo como conselheiro, mentor. A voz dele deve ter acesso ao nosso coração. Perceba que em Romanos 12:6 nos é dito que recebemos dons de acordo com a graça de Deus, ou seja, não foi aleatório. O Senhor nos deu os dons e talentos com um propósito, e quanto mais nos dedicarmos a conhecê-lo e vivê-lo, mais da boa vontade de Deus iremos experimentar. A vontade de Deus sempre será a nossa melhor escolha. Essa é a certeza que devemos ter.